alma querida, por que continuas a travar as batalhas de Deus com as armas frágeis da tua própria carne, enquanto o inferno zomba da tua exaustão? Escuta a voz que ecoa desde a eternidade, um trovão que abala os fundamentos da tua autossuficiência. O poder que faz o adversário recuar não nasce da tua força, mas da tua fraqueza, não da tua sabedoria, mas do teu pranto. Enquanto te orgulhas da tua armadura reluzente, forjada na bigorna do teu intelecto e polida com o pano dos teus talentos, o inimigo das nossas almas, esse leão antigo que ruge buscando a quem possa tragar, não sente o menor calafrio. Ele não se amedronta com teus diplomas, que são para ele meros pergaminhos destinados ao fogo. Ele não se intimida com tua eloquência, pois já ouviu os anjos cantarem na aurora da criação. Ele despreza teus planos meticulosamente traçados, pois já viu impérios governados por gigantes da estratégia se erguerem como torres de fumaça e se dissiparem ao vento. A força humana, para ele, é um espetáculo lamentável, uma vaidade que o alimenta, pois toda a potência que não emana diretamente do trono da graça é, em sua essência, uma fraqueza disfarçada de poder, um imponente castelo de areia aguardando a primeira onda furiosa de um ataque espiritual. Ele aplaude o teu ativismo religioso desprovido de unção, as tuas obras que brilham diante dos homens, mas que são feno e palha diante de Deus. Ele se deleita em tuas reuniões estratégicas, que não são banhadas pelas lágrimas quentes da intercessão, pois sabe que uma estratégia sem a direção do Espírito é um mapa que leva a um precipício. Ele incentiva teus projetos grandiosos, que não nasceram nas madrugadas frias, de joelhos sobre o chão duro, pois compreende uma verdade fundamental que tu talvez tenhas esquecido. Tudo o que é nascido do homem está manchado pela mortalidade e destinado a perecer. Mas aquilo que é nascido do Espírito, através do clamor desesperado de uma alma quebrantada, isso permanece para sempre e o aterroriza com um pavor indescritível. A tua autoconfiança é a fenda fatal na tua couraça, a brecha pela qual ele lança as suas flechas mais inflamadas e venenosas. O teu orgulho nas tuas capacidades é o solo fértil onde ele semeia a erva daninha da dúvida e colhe a messe amarga da derrota. Ele não teme o que tu podes fazer. Ele teme o que Deus pode fazer através de ti quando finalmente admites com o coração rasgado que sem ele nada podes fazer. Essa rendição, essa capitulação da alma diante do Deus Todo-Poderoso é o som que ele não suporta ouvir. É o toque da trombeta celestial que anuncia que o poder do céu está prestes a invadir a terra. É a declaração de guerra que ele sabe, em seu âmago de trevas, que já perdeu desde a fundação do mundo. Portanto, eu te pergunto nesta hora solene, ó alma cansada de lutar com tuas próprias mãos, quando deixarás de buscar a admiração dos homens para começar a aterrorizar as hostes do inferno? Quando trocarás a armadura polida da tua reputação pela veste simples e rasgada da humilhação diante do Pai? A verdadeira batalha, a contenda que decide o destino de almas e nações, não se vence no palco iluminado da aclamação pública, mas na penumbra sagrada do teu quarto, onde ninguém além de Deus te vê. Não vos enganeis, amados irmãos. A oração da qual vos falo não é o balbuciar sonolento de frases decoradas, repetidas por um coração que vagueia longe. Não é a lista de pedidos mesquinhos de um espírito que ainda não conheceu a agonia pela santidade e a fome pela justiça de Deus. A oração que faz o inferno tremer é uma transação espiritual de peso eterno, um comércio divino da alma, onde trocamos a nossa fraqueza incurável pela sua força inesgotável, a nossa ignorância abismal pela sua sabedoria insondável, o nosso pecado mais profundo pela sua justiça imaculada. É a oração de Jacó, que na escuridão da noite se agarra ao anjo do Senhor e clama com desespero santo: não te deixarei ir se não me abençoares, como está escrito em Gênesis, capítulo 32, versículo 26. É uma luta que nos deixa mancando na carne, com o nervo da nossa autoconfiança ferido para sempre, mas que nos coroa de poder no Espírito, dando-nos um novo nome e uma nova caminhada. Que a oração de Ana, derramada em amargura de alma diante do altar do Senhor,
com um choro tão profundo, uma angústia tão avassaladora, que as palavras se tornam desnecessárias e o próprio sacerdote a confunde com uma mulher ébria. Ah, o mundo não compreende essa embriaguez do Espírito Santo, essa entrega que parece loucura aos olhos carnais. O inferno, porém, a entende perfeitamente e treme diante dela. É a oração de Ezequias, que, sentenciado à morte, vira o rosto para a parede, não para o público, e chora com grande choro, alterando com suas lágrimas uma sentença divina já proclamada. A oração verdadeira é um gemido da alma, um grito de guerra do espírito, uma entrega absoluta e incondicional da vontade. A oração que tu fazes chorando em silêncio, no secreto da noite, tem um eco que só o céu e o inferno conseguem escutar. É o reconhecimento solene de que estamos em um campo de batalha, não em um parque de diversões. É o fôlego da alma. Sem ela, a vida espiritual sufoca e morre, tornando-se um cadáver religioso, adornado com as joias das boas obras, mas sem poder, sem vida, uma presa fácil e apetitosa para o devorador. Satanás promove com todo o seu engenho uma vida cristã sem oração, pois um exército que não tem comunicação com o seu general é um exército já derrotado, marchando em círculos para a sua própria aniquilação. Ele te dará a teologia em abundância, até que a tua mente se torne um museu de doutrinas mortas. Ele te dará música que emociona a carne, mas que não quebra o coração de pedra. Ele te dará comunhão e eventos sociais, contanto que tu não dobres os teus joelhos em agonia e súplica no lugar secreto. Pois é na fornalha da oração que a alma se alinha com o propósito eterno de Deus. É na sala do trono da graça que recebemos os planos de batalha diretamente do céu. É no chão do nosso quarto que vestimos a armadura de Deus, não como uma peça de museu para ser admirada, mas como um equipamento vivo e flamejante, forjado para a guerra. É neste lugar de comunhão íntima que a nossa mente é renovada, nossas emoções são santificadas e nossa vontade teimosa é finalmente subjugada à vontade soberana e perfeita do Pai. E um santo, com a vontade perfeitamente alinhada à de Deus, é a coisa mais perigosa para o reino das trevas que existe em todo o universo. Por que, perguntais vós, essa entrega em oração é tão temida por nosso adversário? Porque a oração desloca o centro de operações da batalha. Ela tira o foco da nossa arena de fraquezas humanas e o coloca no campo da onipotência de Deus. Enquanto confias em ti mesmo, lutas no território do inimigo usando as armas dele: orgulho, comparação, razão humana, estratégia carnal. Estás fadado ao fracasso, condenado a construir com uma mão enquanto o inimigo derruba com a outra. Mas quando te lanças de corpo e alma em oração, transportas a guerra para o teu território, para o terreno santo e consagrado da presença de Deus, onde o inimigo não pode subsistir, onde a sua escuridão é consumida pela luz inacessível do Altíssimo. Quem ora de verdade desarma o inferno e ativa os exércitos dos céus. A oração é o ato de confessar com os lábios e com a vida: eu não sei o caminho. E o Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus, começa a iluminar a vereda escura diante de ti. É admitir em total desespero: eu não tenho forças. E o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos começa a fluir em teu ser mortal. É declarar com o coração rendido: estou cercado. E Deus envia legiões de anjos para acampar ao teu redor. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo: O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. O diabo trabalha nas sombras da alma, nos recessos escondidos de amargura, nos porões úmidos de pecados não confessados e de feridas não curadas. A oração é a luz do sol da justiça que invade esses lugares escuros e mofados. Ela expõe as mentiras dele com a verdade fulminante de Cristo. Ela quebra as correntes da acusação com o poder do sangue do Cordeiro. Ela silencia a voz sibilante do medo com o perfeito amor do Pai, que lança fora todo o temor. Cada momento gasto em oração verdadeira
é um ato de reconquista de território na tua própria alma, na tua família, na tua cidade. O inimigo perde terreno. Lembra-te, ele é um invasor, um usurpador, um ladrão de heranças. E a oração é a ordem de despejo assinada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele ruge mais alto quando sabe que está prestes a ser expulso. Não te espantes, portanto, se ao começares uma vida de oração profunda e consistente, a batalha se intensificar ao teu redor. É o desespero de um inimigo que vê a sua fortaleza, construída por anos em tua mente e em tuas circunstâncias, começar a ruir, pedra por pedra. Ele preferiria 1000 vezes que tu pregasses 10 sermões, organizasses 20 eventos ou lesses 100 livros de teologia do que passar uma única hora a sós com Deus, com o coração quebrantado e contrito. Pois ele sabe, com uma certeza que deveria nos envergonhar, que é nessa hora de silêncio, de entrega e de lágrimas que os santos são forjados no fogo do Espírito, que os avivamentos são concebidos no ventre da igreja e que o seu reino de trevas recebe o golpe fatal. É no Getsêmani da alma, naquele lugar de agonia e submissão, que a vitória da ressurreição é garantida. Se tu pudesses ver por um instante com olhos espirituais o que é liberado dos arsenais dos céus quando uma alma se entrega por completo à oração. Não se trata apenas de um escudo defensivo para te protegeres, mas de um arsenal ofensivo de poder incalculável. A oração, meu irmão, minha irmã, move a mão que move o mundo. Quando oramos segundo a vontade de Deus, não estamos tentando convencê-lo ou torcer o seu braço. Estamos nos alinhando a Ele para liberar na terra o que já está decretado e estabelecido no céu. A oração é a chave que abre os tesouros da graça, os armazéns da misericórdia e as comportas do poder divino. Pensa nisto com temor e tremor. O profeta Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando com fervor, reteve a chuva dos céus por 3 anos e 6 meses. E orando outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto, como nos ensina Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Que poder tremendo confiado a um vaso de barro! Esse poder, amados, não era de Elias. Era o poder de Deus respondendo à oração de um homem que se esvaziou de si mesmo para ser cheio de Deus. O diabo não teme a tua reputação, a tua posição social ou o teu nome de família. Ele teme as tuas madrugadas ajoelhadas. Ele teme o som dos teus joelhos batendo no chão antes do amanhecer, pois sabe que esse som é o prelúdio da sua derrota fragorosa. A oração persistente constrói um muro de fogo ao redor da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, uma proteção que demônio algum pode transpor. Ela envia anjos ministradores para guardar os teus caminhos e livrar-te de laços ocultos. Ela quebra fortalezas de pensamento que escravizaram a tua mente por anos, padrões de derrota e de pecado que pareciam invencíveis. Ela rompe com as cadeias de maldições geracionais que têm aprisionado a tua linhagem em ciclos de dor e fracasso. Ela prepara o coração de pessoas que ainda nem conheces para receberem a semente do Evangelho através da tua vida, tornando-te um ceifeiro em campos que não semeaste. A intercessão é a mais alta e nobre forma de guerra espiritual, pois nela lutamos não por nós mesmos, mas pelos outros, refletindo o coração do próprio Cristo, nosso grande e eterno intercessor que vive sempre para interceder por nós. Quando oras por tua nação, abalas os principados e potestades que a governam nas regiões celestiais. Quando clamas pela salvação de uma alma, entras em conflito direto com o Espírito que a cega para a luz do Evangelho da glória de Cristo. Não subestimes jamais o poder que Deus depositou em teus lábios e em teu coração. Não trates a oração como um mero ritual religioso ou um apêndice da tua vida cristã, mas como o teu mais potente instrumento de guerra e a tua mais doce expressão de amor. Disse o Mestre, e suas palavras ecoam pela eternidade. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.
conforme Mateus capítulo 6, versículo 6. O quarto fechado, a arena da verdadeira transformação, o campo de batalha decisivo. O mundo aplaude o que vê em público, mas Deus coroa o que acontece no secreto. É neste lugar solitário, longe dos olhos curiosos e críticos dos homens, que a alma se despe de suas máscaras e se apresenta nua diante do seu Criador. É ali que confessamos nossa total e absoluta dependência. É ali que enfrentamos a nossa própria depravação à luz da santidade de Deus. É um lugar de morte para o ego, e por isso tantos o evitam. Muitos querem a glória da ressurreição sem a agonia da cruz que a precede. Querem a recompensa pública sem a disciplina secreta. Mas eu vos digo em nome do Senhor, não há atalhos para o poder espiritual. Satanás não tem defesa contra um quarto fechado, onde um coração quebrado clama por Deus. Ele pode lutar contra os teus argumentos, pode zombar dos teus esforços públicos, mas ele é completamente desarmado pela tua sinceridade nua e crua diante do trono do Criador. Naquele lugar sagrado, tu não és pastor, nem líder, nem teólogo. É simplesmente uma criança necessitada nos braços do Pai. É no silêncio do teu quarto que as tuas lágrimas regam as sementes do avivamento pessoal e coletivo. É ali que o fogo de Deus, o fogo consumidor, queima as impurezas e a escória do teu coração. É ali que o Espírito Santo te enche de tal maneira que, ao saíres daquele lugar, levas contigo a própria atmosfera do céu para um mundo que agoniza nas trevas. As maiores vitórias da história da Igreja não foram ganhas em grandes concílios ou em púlpitos ornamentados, mas nos quartos humildes, nas celas frias das prisões, nas florestas escuras, por homens e mulheres que aprenderam o caminho do lugar secreto. O que o mundo vê como um sermão poderoso, uma vida de integridade inabalável ou um ministério frutífero, é apenas o eco longínquo das batalhas vencidas de joelhos na madrugada. Queres mudar o mundo? Tranca a tua porta. Queres ver o poder de Deus manifesto? Dobra os teus joelhos. A verdadeira medida da tua espiritualidade não é o quão alto cantas no templo, mas o quão profundo clamas no teu quarto. É ali que a tua fraqueza se torna o palco para a glória de Deus. E é isso, precisamente isso, que o inferno não pode suportar. Não penses, nem por um momento, que a tua oração é uma voz perdida no vazio. Cada clamor sincero, cada lágrima derramada na presença de Deus, reverbera na eternidade. A oração é uma semente que, uma vez plantada no solo fértil da fé, produzirá fruto no tempo determinado por Deus, talvez muito tempo depois de teres esquecido que a semeaste. O apóstolo João, na visão do Apocalipse, viu um anjo com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, como lemos em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4. Vês isto, ó alma? Tuas orações são recolhidas, elas sobem como um aroma suave perante o Pai. Elas são guardadas em taças de ouro no céu. Não há um único suspiro de uma alma contrita que Deus ignore. O gemido inexprimível do teu espírito, quando as palavras falham e a dor é grande demais, é a linguagem que o Espírito Santo traduz perfeitamente diante do trono da graça. A oração de uma mãe por um filho pródigo pode ecoar por décadas, cercando-o com uma sebe de graça que o impede de se destruir completamente, até que um dia, longe de casa, no meio da sua miséria, o som daquela oração se torna mais alto do que o barulho do mundo, e ele se lembra do caminho de volta para o Pai. A intercessão de um crente fiel por sua cidade pode parecer infrutífera por anos a fio, mas está invisivelmente minando as fundações espirituais da iniquidade, preparando o caminho para um despertar espiritual que ninguém poderia prever. O que tu fazes no teu secreto tem consequências cósmicas. Tu és um parceiro de Deus na história da redenção. O inimigo quer que acredites que tuas orações são inúteis, que estás a perder o teu tempo, que nada está a mudar. É a sua mentira mais antiga e mais eficaz. Ele quer que tu desistas um dia antes do milagre.
Ele quer que te levantes dos teus joelhos um momento antes de a muralha de Jericó ruir. Mas eu te exorto em nome de Cristo. Persevera, continua a clamar, continua a crer. Aquele choro solitário no meio da noite, aquela súplica desesperada pela intervenção divina, tem um peso de glória que só a eternidade revelará. A oração é a força mais potente do universo, pois conecta um coração impotente ao Deus onipotente. Que ninguém vos iluda com um evangelho barato e fácil. Uma vida de oração poderosa tem um custo. A carne militará contra ela com todas as suas forças, pois a oração é a morte da carne. O mundo a desprezará, pois a oração é loucura para o mundo pragmático e secular. E o inferno se oporá a ela com uma fúria indescritível, pois a oração é a sua ruína. Quando decides ser uma pessoa de oração, declaras guerra em todas as frentes. Prepara-te para a distração. Prepara-te para a sonolência inexplicável que te assalta. Prepara-te para a súbita enxurrada de coisas urgentes, que surgem precisamente na hora que separaste para Deus. Prepara-te para ataques na mente com dúvidas, acusações e pensamentos blasfemos. Este é o contra-ataque do inimigo. Ele não luta de forma justa. Ele tentará de tudo para te tirar do lugar secreto. Ele te dirá que és um hipócrita por orar, apontando todos os teus fracassos e pecados. É neste momento que deves te agarrar não à tua própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas à justiça de Cristo que te foi imputada. Clama o sangue de Jesus, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. O caminho da oração é um caminho de disciplina, de sacrifício, de negar a si mesmo. É escolher o quarto fechado em vez do entretenimento fácil que adormece a alma. É levantar-se mais cedo, mesmo quando o corpo clama por mais um pouco de descanso. É desligar o ruído incessante do mundo para poder ouvir o sussurro suave e delicado de Deus. Sim, há um preço, mas, a recompensa, a coroa, a intimidade com o próprio Deus, conhecer os seus segredos, sentir as batidas do seu coração, ser usado como um canal limpo do seu poder. Não há nada neste mundo que se compare a isso. Cada minuto de luta na oração é um investimento na eternidade. Cada vitória sobre a preguiça e a distração forja em ti um caráter de aço espiritual. Estás a tornar-te mais semelhante a Cristo, que passava noites inteiras em oração. Ele conhecia o preço e conhecia a glória. Ele sabia que a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno seria assegurada não pela sua força como homem, mas pela sua total e absoluta submissão e comunhão com o Pai. Tu que desejas o avivamento, deves estar disposto a pagar o preço da oração. Não há outro caminho. A igreja não despertará através de novos métodos ou programas, mas através de homens e mulheres velhos, na arte de agonizar em oração. E agora, a ti que me ouves, a palavra do Senhor vem com urgência e com fogo. Por quanto tempo mancarás entre dois pensamentos? Por quanto tempo tentarás servir a Deus com a força do teu braço, enquanto teu coração está longe dele, seco e sem oração? O machado já está posto à raiz das árvores. O tempo da religião morna, da fé teórica e do cristianismo de conveniência está a chegar ao fim. Deus está a levantar uma geração que o conhecerá na intimidade, que carregará a sua presença, que manejará a espada do Espírito, que é a sua palavra, com a autoridade que vem de uma vida de joelhos. O inimigo não teme as tuas canções, ele teme o teu choro. Ele não teme a tua organização, ele teme a tua rendição. Chegou a hora de abandonar as armas defeituosas da autossuficiência e tomar posse da arma invencível da oração. Chega de desculpas, chega de adiar. O teu cansaço, a tua frustração, a tua falta de poder espiritual não são o teu destino. São o sintoma da tua falta de oração. Hoje, o céu te chama a um novo começo, um chamado para o altar. Não um altar de madeira, mas o altar do teu coração. Um chamado para confessar o teu orgulho, a tua preguiça, a tua incredulidade. Um chamado para te consagrares de novo. Não a uma obra, não a um ministério, mas ao próprio Deus. A questão não é se és forte o suficiente, mas se estás quebrado o suficiente para clamar. A vitória não está na tua capacidade.
mas na tua total e desesperada dependência do Deus vivo. Deixa que a agonia da tua impotência te leve à onipotência dele. Hoje pode ser o dia em que o inferno começa a temer o teu nome, não por quem tu és, mas porque finalmente descobriste o caminho para o quarto secreto, onde aquele que é maior habita. Se esta mensagem incendiou a sua alma, convido você a se inscrever no canal Conexão Divina. Comente aqui embaixo o que o Espírito Santo falou ao seu coração ou de que forma ele te despertou. E, por favor, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desesperadamente ouvir esta verdade hoje.